paz do Senhor, irmãos. Amém? Glórias a Deus por essa noite, por estarmos na casa do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura novamente do versículo 6 de Isaías 55, para nós iniciarmos uma meditação. Eu confesso para os irmãos que não estava esperando, o convite, mas o irmão Austin nos chamou e o Espírito Santo tocou no meu coração algumas coisas e eu queria compartilhar essas coisas com os irmãos. E eu acredito que a pregação vai ser mais para mim, mas se os irmãos quiserem aproveitar alguma coisa, tá bom? Algumas coisas que eu ouvi o Senhor tocando no meu coração agora são coisas que eu venho falando com Deus, eu venho meditando com o Senhor, e aí a gente vai compartilhando algumas coisas. Se os irmãos acharem que tem proveito, amém. Se não, também, amém. Isaías capítulo 55, o versículo 6. Vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Os irmãos podem sentar. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, hoje eu cheguei em casa e a gente já chegou quase 7 horas, porque a gente estava no trabalho. E foi assim uns 12 dias, 13 dias bem intensos. E eu estava no processo de buscar o Senhor. E eu tenho alguns parâmetros, algumas coisas para buscar a Deus. Alguns objetivos, que eu escrevo esses objetivos. Algumas coisas que eu quero alcançar no Senhor. A primeira delas é amar ao Senhor, como a Bíblia nos orienta, como Deus requer que seja amado. Entenda que é uma coisa que eu estou buscando, para os irmãos entenderem o que nós estamos querendo dizer nessa noite. E depois dessas 2 semanas que eu estive trabalhando bem intensamente, algumas coisas eu deixei de fazer. Algumas orações, alguns períodos de orações, de leitura da palavra, eu deixei de fazer. Os cultos que a gente faz também não foram feitos. E hoje eu cheguei em casa, a gente terminou, e eu cheguei em casa e eu falei: Senhor, esse período que eu não tive fazendo a busca normal que a gente costuma fazer, não deixa o processo dessa intimidade que eu estava buscando ser interrompido ou ser diminuído. Porque quando a gente está buscando a Deus e a gente para um pouco algumas coisas, parece que a gente regride, parece que para. E eu pedi a Deus que essas 2 semanas não fosse interrompido esse processo de buscar o Senhor. E hoje nós chegamos aqui, aí eu chego aqui e a gente está com esse tema de buscar a Deus. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos, que quando o irmão Austin falou desse tema, 2 coisas me veio no coração. A primeira delas é que, tanto para nós como para outros que nós vamos falar de Deus, quando alguém disser, ou você ouvir, por que nós devemos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Talvez alguém pergunte, por que eu devo buscar a Deus? O ser humano é movido por motivos. Nós somos movidos por objetivos. Por que eu tenho que buscar o Senhor? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Todas as vezes que nós recebemos um conselho, todas as vezes que nós recebemos até uma ordem, ou alguma coisa nesse sentido, nós queremos saber o porquê. E aqui não é diferente na palavra de Deus. E eu queria trazer uma meditação iniciando por essa pergunta e depois nós vamos para uma segunda pergunta somente. Por que nós devemos buscar o Senhor?
Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que eu devo buscar a Deus? Por que você deve buscar ao Senhor? Qual a importância de nós buscarmos a Deus? O que acontece se eu não buscar ao Senhor? Quais as consequências de eu não buscar ao Senhor? Ou mesmo de fingir que eu estou buscando ao Senhor? Quais as consequências disso? Por que eu tenho que buscar a Deus? Porque se não for uma coisa importante, irmãos, eu não vou buscar. Nós vamos colocar outras coisas que nós achamos importantes para ocupar esse tempo, para ocupar as nossas forças. E nós não vamos buscar o Senhor. Porque querendo ou não, irmãos, mesmo que instintivamente, nós fazemos classificação das coisas importantes. Nós sempre vamos botar na frente as coisas mais importantes. Nós sempre vamos nos esforçarmos, nós sempre vamos nos dispor a nos sacrificar. A gente sempre vai gastar mais naquilo que nós achamos mais importante. E não adianta a gente falar o contrário. Essa é a verdade. Um dia desse eu estava vindo para a igreja, para a oração, e eu até falei isso com o pastor. Falei, pastor, eu estava vindo, e o senhor falou comigo, você sabe o que é importante mesmo na sua vida? É aquilo que você usa uma outra para comprar aquilo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, é verdade. Quando nós pegamos uma coisa e nós adquirimos uma próxima coisa com aquela coisa que nós temos. E aí, por exemplo, quando nós pegamos Deus, nós chegamos diante do Senhor para pedir um carro, por exemplo, o carro é o mais importante, não é Deus. Essa é a verdade. Quando nós conquistamos algo, quando nós chegamos perto de algo, ou quando nós buscamos algo para adquirir outra coisa, a verdade é que aquela outra coisa é mais importante do que a anterior, porque nós buscamos com o interesse da próxima. Eu falei para os irmãos que se os irmãos não quiserem aproveitar a mensagem, eu estou pregando para mim, mas se os irmãos quiserem aproveitar, é bênção. Eu acredito. Então, por que eu tenho que buscar o Senhor? Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. De tudo que nós possuímos, o ser humano, todas as coisas se vão um dia. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Seja os bens materiais, seja esse corpo, seja a saúde, seja tudo. Então, eu começo essa resposta de como buscar o Senhor, dizendo o seguinte: só temos uma coisa que é eterna em nós. E essa coisa eu costumo dizer que é a coisa mais valiosa que nós possuímos. Domingo eu estava pregando numa igreja e alguém leu sobre Efésios capítulo 6. E eu dizia, Efésios capítulo 6 fala de uma guerra, irmãos. E todas as guerras, elas têm um objeto valioso em disputa por duas partes, no mínimo. Pode observar isso. Toda guerra tem um objeto valioso, seja terra, seja petróleo, seja pedras preciosas, seja o que for. Toda guerra tem duas partes disputando algo que é precioso, que é valioso. E aí eu falava para os irmãos, você sabe por que nós estamos numa guerra? Porque tem algo valioso em nós que está sendo disputado pelo nosso adversário, e é a nossa alma. Então nós devemos buscar ao Senhor, porque somente o Senhor, somente Deus pode dar uma eternidade de paz e vida eterna para a nossa alma. Ninguém mais. Eu separei alguns textos aqui. Eu queria ler esses textos com os irmãos. A primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 11 e 12. Os irmãos quiserem acompanhar, eu sou ouvir, amém. Ele vai dizer bem assim: e o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. É o que está dizendo. Então eu tenho que buscar o Senhor, porque somente Ele tem vida eterna. Os irmãos, entende a importância disso? Porque nós não sabemos o dia que nós passaremos para a eternidade.
Mas se nós o buscarmos com sinceridade de coração, quando nós passarmos para a eternidade, nós passaremos com Ele e receberemos da mão dEle a coroa da vida eterna. Eu tenho que buscar a Ele por isso, porque todas as coisas se vão. Alguns anos atrás, Deus me mostrou, na noite anterior, e no dia seguinte, eu quase fui morto. Quase, por nada. Eu ia levar um tiro mesmo. E quando eu cheguei na minha casa, eu falei, Senhor, quase que tudo que os homens dão valor, eu teria deixado agora. Servidor público, bem casado, com uma boa família, tudo ia ficar para trás. A única coisa que ia me restar era a minha alma, mais nada. E às vezes nós invertemos as coisas. Então nós temos que buscar ao Senhor pela vida eterna. O livro de Isaías, ele vai dizer o seguinte, que só o Senhor é Salvador. Ninguém mais salva o homem a não ser o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então eu tenho que buscar Ele de verdade. Eu tenho uma oração que eu falo ao Senhor assim. Eu falo, Deus, o meu coração é enganoso. Vou falar muito de coração hoje. O meu coração é enganoso. E a Bíblia diz isso e é verdade. Talvez, Senhor, eu possa estar enganado na minha fé. Porque a tua palavra diz que tem pessoas que pensam que serão salvas e não são. E só descobrirão naquele dia. Só lá, nas portas dos céus, que quando elas não puderem entrar, e elas vão dizer, Senhor, eu profetizei. Senhor, eu preguei. Senhor, eu era obreiro. Eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo outro. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. E eu costumo fazer a oração ao Senhor e falar, Deus, eu estou te buscando agora, para que o Senhor me corrija de pecados, falhas e outras coisas que entristecem o teu Espírito que habita em mim, porque eu não quero descobrir naquele dia que eu estou enganado. Então Deus, além de dar vida eterna, Ele te exorta, Ele te corrige e Ele trabalha na sua vida, para que você não erre o caminho da salvação que Ele está dando. Então eu tenho que buscar o Senhor e continuar buscando o Senhor, para eu alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando à alma, irmãos, olha que coisa interessante. A alma, ela é imaterial. Ela não é algo material. Material é o nosso corpo. E olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que só tem algo que mata a alma. Um tiro não mata a alma. Um acidente não mata a alma. Só tem um mal que mata a alma. E o nome desse mal é pecado. O pecado mata a alma. Olha que coisa interessante. O pecado mata a alma. E aí eu vou trazer para mim. E como nós tomamos cuidados e nós nos cercamos de proteção contra os males que danificam ou que põem em risco os nossos bens materiais e a nossa integridade física. Pode observar isso. E nós não nos preocupamos com o mal que mata a alma, que é eterna. Olha que coisa interessante. Eu vou dar exemplo de carro. A gente compra carro, põe tranca, põe alarme, não deixa em qualquer lugar. Não é assim que nós fazemos? É assim que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu não deixo o meu carro na rua. Se tiver o estacionamento, eu pago o estacionamento e boto ele lá dentro, para que ninguém venha e roube meu carro. Agora a pergunta é, qual o cuidado que nós temos que ter contra o mal que mata a alma? A gente tem que pensar nisso. Porque às vezes a gente fica brincando com esse mal. A gente acha divertido às vezes. E aí eu vou dizer para os irmãos,
nós devemos buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque quando esse mal atinge a nossa alma, só tem um que tem cura para esse mal: Jesus Cristo de Nazaré. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado que mata a alma. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo demais. Vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. É inevitável, a Bíblia diz, a gente não pecar. A gente vai diminuir muito a incidência do pecado nas nossas vidas, mas vez ou outra vai acontecer. E se não fosse Jesus, quando esse pecado atingisse a nossa alma, já era. Mas com Ele, nós temos a purificação dos nossos pecados, quando nós o buscamos. Então, se eu temo e eu me acerco de cuidados para não ser danificado nas coisas concernentes a essa vida minha aqui, muito mais eu tenho que fazer para não perder aquilo que é eterno em mim. E quando eu busco ao Senhor, eu estou dizendo isso. Quando eu busco mais ao Senhor, eu estou dizendo: Deus, a minha alma é mais importante do que qualquer coisa terrena, porque eu estou colocando a minha alma aos teus cuidados. É assim que eu busco a Deus. É assim que nós devemos buscar o Senhor. Só Jesus tem a cura para o pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nunca devemos esquecer que há uma eternidade. E que se Deus ele é dono do tempo presente, que teve início, meio e fim, muito mais, Ele é Senhor da eternidade. Nós devemos buscar porque Ele é o Senhor da eternidade. A Bíblia vai dizer que de eternidade a eternidade, Ele é Deus, que não há sombra de variação, que Ele é o mesmo, hoje e sempre, e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos deixa e nos ensina a buscá-lo. Então, queridos, só o Senhor pode cuidar das nossas almas. Nós devemos buscá-lo. Glória a Deus. Nós devemos buscá-lo com sinceridade. E não é para ninguém ver que nós o estamos buscando. Não é. É para Ele ver que nós estamos buscando. Com verdade, com sinceridade. Eu costumo muito falar com os meus filhos. E eu falo, Deus, Ele faz comparação. E a gente não percebe isso. Lá no livro de Malaquias, por exemplo, Deus diz assim: vocês oferecem para mim o coxo, o imundo, o doente, mas para os seus líderes, vocês dão o melhor. Eu estou vendo isso. Jesus, uma vez, ele disse assim: olha, a população de Nínive vai se levantar contra vocês dessa geração, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E vocês não me ouvem. Resumindo, ele vai dizer assim: a rainha de Sabá também vai se levantar contra essa geração, porque ela foi de longe. Eu fico imaginando, irmãos, aquela comitiva da rainha de Sabá no meio de deserto, andando dia e noite, para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus vai dizer que ela vai se levantar. Talvez ela vai dizer naquele dia, falar: opa, peraí. Esses aí não. Esses aí não ouviram o Senhor aqui pessoalmente. Eu vim de longe para ouvir Salomão. Se eles querem salvação, muito mais eu. Talvez ele fale assim. Isso significa que Deus compara. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu não estou acusando ninguém. Mas eu só fico pensando assim, eu falo: Senhor, será que durante a pandemia, aquelas pessoas que ficaram na fila da loteria,
no sol escaldante 2, 3 horas para receber um auxílio do governo, será que ela não vai se levantar contra os crentes que não foram para a tua casa? Será que eu estava conversando com o irmão, eu falo assim, será que os seguidores de outras religiões, os monges, por exemplo, vai dizer, opa, peraí, eu me doei muito mais, eu me sacrifiquei muito mais por alguém que nem me dava salvação e eles com toda a oportunidade não foram. Será que essas pessoas não vão se levantar contra uma busca que nós temos enfraquecida de Deus? Quando dá, a gente muitas vezes, e eu vou falar de mim, muitas vezes a gente só busca o Senhor quando sobra tempo, quando nós não estamos cansados. Um dia desse, eu estava orando a Deus, eu falei, Senhor, tem 17 anos que eu te sirvo. Com 17 anos, se forma um médico com umas 2 especialidades bem formado. E dentro das especialidades dele, ele conhece tudo. Eu tenho 17 anos e eu não te conheço como eu deveria te conhecer. Porque eu não te busquei como eu deveria te buscar. A gente tem que ser sincero. Como eu falei para os irmãos, a pregação é para mim. E aí, irmãos, a pergunta, eu não vou falar mais porque o tempo também, mas a gente tem que buscar a Deus porque só Ele tem vida eterna. Buscar ao Senhor com sinceridade. Buscar ao Senhor porque só Ele purifica o pecado do homem. Buscar ao Senhor porque só Ele tem autoridade de escrever o nosso nome do livro da vida. Só Ele, mais ninguém. Ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Examinar se o que nós pensamos, se o que nós fazemos, as nossas atitudes, se o que nós olhamos, tudo em nós está em conformidade com Ele. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. No início dessa campanha, quando foi falado aqui sobre buscar ao Senhor, eu me lembrei de quando eu comecei a namorar com a minha esposa. E a gente fica buscando saber o que o outro gosta. Se o outro gosta de um perfume, a gente vai comprar aquele perfume. Se o outro fala assim, rapaz, se a outra pessoa fala assim, como você fica bonito de roupa branca? Acabou, irmão, a gente só vai usar branco. Você pode gostar de outra cor, mas se a pessoa que você ama falar que você fica bom de branco, você só vai de branco. E nós falamos que amamos o Senhor. E não buscamos conhecer a vontade dEle. É meio contraditório essas coisas. Eu estou falando de mim. Então a primeira pergunta é essa, buscar ao Senhor. A segunda pergunta, de repente, eu me convenci de que o porquê que eu devo buscar a Deus, ou os irmãos, quando eu estiver falando com alguém, talvez tenham convencido alguém, falar, não, você está certo. Eu entendi o porquê que eu tenho que buscar a Deus. Aí vem a segunda pergunta. Como buscar a Deus? Entenderam? Tem o porquê, mas também tem o como. Não é de qualquer jeito. Eu estava ouvindo uma pregação, e ela falava, o nome da pregação era a religião de Caim. Sabe como é que é a pregação? A Bíblia dá a entender que Deus deu orientação para os dois de como deveria chegar-se diante de Deus com as ofertas. Caim fez do jeito que ele queria e Abel obedeceu. E aí ele vai dizer que Caim são os crentes que chegam diante do altar do Senhor, ou escolhem levar uma vida que ele quer, e não o que Deus designou para o homem viver. Ah, eu vou fazer assim.
Se o Senhor quiser assim. Eu ia falar de dízimo, mas não vou nem falar. Então, se quiser assim. Se quiser assim. Não, eu vou lá. Faz do jeito que ele quiser. É a chamada religião de Caim. Deus dá orientação, ele faz a metade, faz uma parte, deixa de fazer outra. Não busca fazer tudo. Vira aquela mistura. E existe um versículo muito conhecido nosso. E eu vou dizer para os irmãos que eu não vivo isso ainda. Mas estou buscando. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Quando ali no cativeiro, Deus fala com o povo. E Deus diz bem assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu vou falar por mim. Eu tenho buscado. Eu tenho buscado, irmãos, isso do Senhor. Que o Senhor me dê um coração verdadeiramente que o ame como deve ser amado. Não é um coração mais ou menos. Eu pego esse versículo, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Aí eu pego outro, quando Deus diz assim: eu vos darei um coração novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aí eu chego para Deus e falo: Deus, esse coração que eu estou tendo hoje não atende Jeremias 29, 13. Para buscar o Senhor de todo o coração. Mas a tua palavra diz que o Senhor pode me dar um coração novo que te busque de verdade inteiramente. Então troca o meu coração para que eu te busque completamente com Ele e o Senhor possa ser achado por mim. Os irmãos entenderam a jogada? Eu examino, eu vejo que o meu coração não está inteiro para o Senhor. Mas eu não paro de buscá-lo. Eu peço Ele para trocar o coração, para me dar um coração que busque Ele por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como? De todo o coração. Não tem outra fórmula. Não tem outro jeito. E quando a gente busca de todo o coração, é outra coisa. É verdade, irmãos. A gente chega num culto e a gente não quer saber se a igreja está cheia. A gente quer saber se ele está aqui. Só isso. Só isso. Mais nada. Voltando à questão do amor, na verdade, quando a gente está com a pessoa amada, a gente acha ruim quando tem muita gente. Louvado seja Deus. Eu queria terminar. Eu sou muito prático na palavra. Eu admiro os irmãos que estudam. Eu não tenho muita paciência da questão histórica das coisas. Quando eu estudo, eu já quero pegar a palavra e falar: o que eu faço com isso? Como é que eu vou viver esse negócio aqui? E eu vejo os irmãos, estudo, alguma coisa a gente vai pegando, claro. Mas eu já sou agoniado, eu já falo: o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver essa palavra? E tem uma passagem do livro de Lucas, capítulo 7, que vai falar a história de uma mulher sobre como buscar ao Senhor. Ela vai resumir a nossa meditação da palavra de hoje. Os irmãos que quiserem acompanharem, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos ler para a gente terminar. Os irmãos vão ficar cansados do irmão daí. O que está dizendo aí? Irmãos, eu queria que os irmãos entendessem a história dessa mulher. E rogou um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Alguns estudiosos vão dizer
que é bem provável mesmo que essa mulher fosse uma prostituta, uma adúltera. E que esse vaso que ela chegou diante do Senhor era o vaso do perfume que ela usava para se perfumar para os homens. Então, o ato de quebrar aquele vaso era uma forma dela dizer para o Senhor que ela estava desistindo da vida de prostituição. Porque o vaso, ele era, não é igual o vaso de perfume hoje que nós compramos, né? E jogamos os frascos fora. A pessoa ia com aquele vaso, comprava perfume, quando terminava o perfume, comprava novamente e enchia aquele mesmo vaso. Então, quando ela quebra aquele vaso, ela está dizendo, eu não vou mais comprar perfume. Ou seja, não vou mais me perfumar para homem nenhum. É uma das teses que alguns estudiosos vão dizer. E ela levou, está dizendo, né? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Eu queria terminar só aqui, os irmãos conhecem a história. E Jesus foi questionado mentalmente pelo fariseu, de que, eu imagino que o fariseu falou assim, perdi o investimento do jantar. Chamei um homem pensando que era profeta, pensando que ele ia fazer um milagre, alguma coisa, na verdade ele não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma pecadora, e ele nem estaria perto dela, não aceitaria a proximidade dela. E certamente nesse jantar não estaria só Jesus. A Bíblia vai dizer que onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão de pessoas. E na casa desse homem importante, certamente tinha uma elite religiosa ali daquele povo. E aí, Jesus, sabendo dos pensamentos, os irmãos sabem, né? Jesus interpela o fariseu, fala, ué, posso fazer uma pergunta para você? Pode. E aí Jesus começa a conversar com ele. E ao fim da conversa dele, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, os seus muitos pecados estão perdoados. Vamos analisar isso bem pouquinho, bem rapidinho, bem pouco. Irmãos, o que fez essa mulher entrar na casa de Simão? Jesus já me fez essa pergunta. Meus irmãos, imagine uma prostituta entrando num jantar na casa de um fariseu com uma mesa cheia de outros fariseus e talvez sacerdotes. Imagine a vergonha, imagine o coração dessa mulher. Porque nós estamos falando de buscar quem? O Senhor. E o Senhor estava onde? Num lugar ruim de se achar. Não estava num lugar fácil. Jesus estava num lugar ruim de se ir. Estava na casa, num jantar, na casa de um fariseu, cercado de fariseu, de autoridades religiosas, que iriam certamente não só censurar, mas ali falar entre os dentes, olhares condenatórios, afastamento, isolamento. É tanto que essa mulher não ousou dizer uma palavra. Chegou, viu que Jesus estava lá, vou buscar. Ficou sabendo. Alguém falou para ela, Jesus vai estar lá. Ela falou, é a oportunidade que eu tenho. É o que nós estamos falando. Buscar ao Senhor enquanto se pode. Talvez no dia seguinte Jesus não estaria mais na cidade. Talvez da casa do fariseu ele já fosse embora. A oportunidade que ela tinha era aquele momento, naquele lugar difícil dela encontrar Jesus. E aí ela foi. Foi censurada, certamente ali, faladinha baixa ali, sendo xingada, sendo desprezada. Mas ela entendeu o que nós estamos falando aqui desde o início da mensagem. Por que ela entrou lá? Porque ela sabia que ela era uma pecadora também. E ela sabia que aquele que estava ali
era o remédio para o pecado dela. Ela sabia que aquele que estava ali tinha vida eterna para dar para ela. Ela sabia que apesar das condenações, que apesar dos olhares de censura, apesar de todas as humilhações que ela iria enfrentar naquele lugar, valia a pena buscar a Ele, porque ela sairia liberta dos pecados, com o nome escrito no livro da vida. E aí eu quero dizer para os irmãos, talvez Jesus esteja no lugar fácil, mas talvez Jesus esteja no lugar difícil, mas mesmo assim, valerá a pena buscá-lo. Valerá a pena buscá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. É colocar o Senhor como prioridade máxima, que nunca se moverá do lugar da prioridade nas nossas vidas. E aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos. E se fosse com nós algumas coisas que a gente vê na Bíblia? Será que nós existiríamos? Aí eu digo para os irmãos que eu tenho que buscar ainda um coração que ame a Deus de verdade. Um dia desse eu estava meditando, eu falei, Senhor, e se eu fosse Arão, vendo os meus 2 filhos sendo fulminados pelo Senhor dentro do templo, será que eu continuaria com o Senhor? A gente tem que se fazer essas perguntas. Falei, Senhor, será que se eu fosse João, no início da igreja, eu ver o meu irmão Tiago morrendo por causa do Senhor, será que eu continuaria firme como João? Porque às vezes eu não quero nem vir para o culto. Vamos ser sinceros, estou pregando para mim. Então os irmãos não ficam bravos, não. Hein, Senhor? Como é que seria? Vou dizer um negócio para os irmãos que eu compartilhei com o irmão. Não vou falar o porquê, quando. Dia desse, domingo agora. Meu coração estava muito triste. E eu aprendi uma coisa, que quando nós vamos buscar o Senhor de verdade, que Deus vai tirando, os irmãos cantaram aqui, né? Que tire tudo de nós até que haja em nós somente o Senhor. Esse processo de Deus tirar as coisas da gente, irmão, não é todo mundo que aguenta, não. O vaso racha muitas vezes. Para que ele venha, porque na hora que você vai buscar, o Senhor quer morar em você. Deus não quer te visitar de vez em quando. Ele quer morar em você. E para morar em você, as coisas que são contrárias a Ele têm que sair. E aí, meu coração doendo. E, aliás, aí eu percebi uma coisa do Senhor. Sabe o que eu percebi de Deus? Algumas coisas que Deus vai tirar da gente, ela vai tirar, às vezes, o seu sono. Você vai ter que ir ali, orar, jejuar. E aquela luta, às vezes, contra uma vontade, contra um desejo, contra uma necessidade. Mas tem coisas que vai doer. Essa é difícil. E domingo eu cheguei aqui na igreja e Deus começou a mexer em algumas coisas que são lícitas, não é pecado não. Coisas que são lícitas, normal. Aí, eu cheguei com meu coração doído, mas doído na escola dominical. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Deus, está doendo muito essas coisas. Você quer ver uma coisa que dói muito? Pelo menos em alguns, talvez outros não. Já pensou você ser perseguido, ser caluniado, ser injuriado, e você não poder reagir como você quer? Pelo contrário, você tem que amar aquela pessoa. Porque se você reagir como você quer, a busca está cancelada. Porque a partir do momento que nós fazemos o que nós queremos, estamos na religião de Caim e ele não vem. Então, quando eu abro mão da vontade dele para aliviar uma dor que eu estou passando por seguir a vontade dele, eu estou abrindo mão dele. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Está doendo, você tem que amar aquele inimigo ali que Deus está mandando. Deus, eu não quero amar. Ok, você não quer a minha palavra, você também não me quer. Simples. E aí eu estava domingo chorando ali com o Senhor, falando com o Senhor. Aí talvez os irmãos pensassem que Deus falasse assim, não, eu vou resolver essa situação, né? Deus chegou para mim, falou, vem cá.
Você acha que João Batista não sofreu por isso? Você acha que João Batista era só milagre? Você acha que Daniel não sofreu? Que a vida de Daniel era um mar de rosa? Você acha que ele não sofreu? Então, irmãos, essa mulher sofreu. Essa mulher foi humilhada e ela foi buscar Jesus num lugar difícil. Porque ela entendia, e eu volto a dizer, que somente Ele, somente Jesus é remédio para o pecado. Somente Jesus tem a vida eterna. Somente Jesus nos acompanha nessa vida para nos levarmos para lá. Então, meus irmãos, temos que buscar o Senhor, enquanto Ele está perto e enquanto a gente pode achar. Ué, irmão, vai ter um momento que a gente não vai poder achar? Vai. Lá no livro, no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer de um homem que morreu, rico, e ele quis buscar o Senhor no momento que ele não pôde mais achar. A alma dele no Hades, ele não pôde mais achar. O momento é agora. Eu costumo dizer para os meus filhos, eu falo, filho, o inferno está cheio de pessoas querendo a oportunidade que você tem agora de buscar o Senhor. E eu quero terminar essa mensagem dizendo isso para os irmãos. Aproveite a oportunidade, que o tempo de achar o Senhor é agora, é hoje. Estabeleça Deus como prioridade da sua vida. Busque até encontrá-lo. Desejo. Se você acha que não está desejando Ele como deveria, Ele te ajuda. Se você acha que não está amando Ele como deveria, Ele te ajuda. Se você acha que não está sendo fiel a Ele como deveria, Ele te ajuda. Porque é aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como Ele não nos dará, juntamente com Cristo, todas as demais coisas? Romanos fala sobre isso. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Como eu falei para os irmãos, é mais algumas meditações nossas. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu passo a palavra para o irmão Washington. Depois eu pago esses 3 minutos, irmão. Deus abençoe, queridos. Obrigado.